Macaíba. Certo? E aí o que ocorre? Ocorre que em várias situações, mesa de negociação que o síndico já teve, encontros oficiais com o secretário da Educação, com assessores da Prefeitura, a cantilena é a mesma. Não reconhecemos esses dados, não reconhecemos esse estudo, certo? Mas por que não reconhece o estudo? Não reconhece o estudo por quê? Porque, veja, tudo que nós iremos demonstrar aqui certo? Estão em cima de dados fornecidos pelo próprio governo. O próprio governo nos forneceu esse dado, seja através de portal da transparência, que aliás muitos municípios, alguns não têm, perfeito? É obrigatório ter o portal da transparência, mas não tem. Outros, quando criam o portal da transparência, não ficam alimentando os dados, perfeito? Então, é muito, muito ruim a nossa análise com os portais da transparência, certo? Outros dados nós recebemos e vamos atrás, através do diário oficial do município, e aí não tem como, o diário oficial está lá, é todo dia publicizado, perfeito? E quando nós não encontramos, ou então nós não estamos de modo algum ainda satisfeitos, aí nós vamos então para os sites dos portais do governo federal, o Tesouro Nacional, a Receita Federal, que quem faz pesquisa, quem faz análise, quem estuda um pouco sobre essa questão, sabe que ali encontra, correto? Uma hora vai encontrar, é que nem a Lava Jato, Agora, um vai delatar, correto? Qualquer um aí vai delatar. Então, veja, o que nós estamos dizendo para vocês é que todos os dados que aqui estão disponíveis estão disponíveis também, certo? Nos sites e nos portais dos governos, seja federal, seja estadual ou próprio município, tá? Bem, nós gostaríamos aqui de antes do estudo, colocar para vocês alguns conceitos básicos, que os economistas, ou seja, aquele pessoal que acha que entende de economia, tá? Começa a falar uma linguagem que é só deles, a gente chama de economistas, E eles fazem isso que é para justamente dificultar o acesso da população aos dados, aos números. Por exemplo, o Jornal Nacional, quando vai falar de inflação, aí vem com aquele palavreado desgraçado, bota um analista econômico lá, vai dizer, o PIB foi assim, teve superávit assim, porque a renda da receita líquida foi acular, e o cara não sabe o que diabo é receita líquida, e joga receita total e por aí vai. Aí a dona de casa diz assim, que diabo que eu vou querer ficar assistindo isso aí, que não entendo bilefa nenhuma. É proposital, viu, gente? Isso que eles fazem é proposital, que é para justamente vocês terem ódio dessas análises em relação aos dados. Então, o que nós vamos fazer aqui é traduzir para vocês. Vejam só, o professor Rogério acabou de colocar para vocês, certo? O custo relacionado à educação. E o custo relacionado à educação está onde? No Fundeb. É isso? No Fundeb. E o Fundeb, como o nome já está dizendo, ele é um fundo. Ele é um fundo. E ele é um fundo que foi criado através de parte da receita total. Certo? Da receita total. Então veja, o município de Macaíba, ele arrecada um tanto. Vamos dizer, o município de Macaíba arrecada R$100. É tudo que ela arrecada, seja vendendo bode, seja vendendo o que for, através de impostos, através de transferência de recursos.
Isso é o que nós chamamos de receita total. Porém, o que vai para a educação é somente uma parte mínima dessa receita total, que são os impostos e as verbas federais, as transferências de recursos. Como também temos por aí, ICMS, o IPI, certo? É o mínimo. Então nós temos receita total, que é tudo que a prefeitura arrecada. Nós temos a receita corrente líquida, certo? Que os vereadores devem conhecer, que a todo mês, todo ano fazem essa análise. Receita líquida, você pega toda a receita de Macaíba menos a sobra, certo? Do ano anterior, perfeito? Não vem o superávit do ano anterior. Isso é a receita líquida. E a receita corrente, que é o que nós vamos trabalhar também aqui, é justamente isso, os impostos e as transferências. Ou seja, é tudo o que a prefeitura de Macaíba arrecada. Tudo o que a prefeitura de Macaíba arrecada. Certo? Então, pelos nossos estudos, certo? A arrecadação do município de Macaíba, entre o período de 2011 e 2016, teve um crescimento de 69,5%. O que é que o prefeito diz? O que é que o secretário diz? O que é que os assessores dizem quando vão negociar com a entidade? Que a receita caiu, que está em crise, que o Brasil está em crise, a Rússia está em crise, os Estados Unidos estão em crise, então não tem como. A culpa é do Deus, é de Dilma, é do PT, é do PSDB, ou seja, mas não é verdade, gente, ó, pelos dados que nós estamos recebendo. E da onde é que vem esse dado? De vários portais: Tesouro Nacional, Diário Oficial do Rio Grande do Norte, certo? Diário Oficial do Rio Grande do Norte. Então, vários portais estão lá o dado dizendo o seguinte: que de 2011 a 2016, a arrecadação total, a receita total da Prefeitura de Macaíba cresceu 69,5%. Este crescimento, inclusive, é muito superior à inflação do período, certo? Que ficou em 49,8%. O superávit cresceu de 2011 a 2015 em 327%. Essa é a variação. Cresceu 327%. Passando de 6 milhões de reais em 2011 para 27 milhões em 2015. De 11 para 27 milhões. Pagamento de servidores públicos no município de Macaíba. Esses dados servem de base para o cálculo do limite de responsabilidade fiscal. Vejam só, aqui é a receita total, certo? A receita corrente líquida, e aqui é a despesa do pessoal. Olha só, certo? Lá, 99 milhões e aqui 50 mil, certo? Vejam, transformando isso em percentual, olha o que é que vai dar. Aqui, ó. O que diz a lei de responsabilidade fiscal? Ela diz o seguinte: que todo governo tem um limite de 60%, certo? Para ser gasto com o pessoal e com os poderes. Então, 54% é para pagamento e investimento com o pessoal. Os 6% é para os poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo. Perfeito? Mas muito mais para o legislativo e o judiciário, né? Só para vocês terem uma ideia, o desembargador
ele ganha nada mais nada menos do que R$ 237 mil, certo? Isso se tirar, tirando as vantagens, certo? Podemos observar que ao longo dos anos, 6 anos, sempre existiu espaço para investimento dos servidores públicos, conforme a lei de responsabilidade fiscal. O que é que eu estou dizendo aqui? O que é que nós estamos dizendo aqui do IAS? Estamos dizendo o seguinte, gente, ó. Qual é o limite de gasto para o servidor público? Despesa do servidor público, 54%. Esse é o limite de gasto. De 2011 a 2016, qual foi o limite de investimento da Prefeitura de Macaíba? Bem abaixo do limite da própria lei de responsabilidade fiscal. Em 2003, 151 milhões foi a receita da Prefeitura e o gasto com educação, 35 milhões. Certo? Em 2016, 174 milhões e o gasto com educação continua praticamente o mesmo. Correto? Ou seja, não tem alteração praticamente com relação ao investimento na educação. Gasto mínimo constitucional em educação e saúde, certo? Está aqui. Apesar da elevação dos gastos de educação no último ano, que foi mínimo, o mesmo não acontece quando considerado o investimento no setor, tendo em vista os cálculos mínimo constitucional do ensino. Foi o que o Rogério acabou de colocar para vocês aqui. A questão do Fundeb, certo? E nós vamos, inclusive, falar sobre isso. Por quê? Porque o Fundeb, ele é um recurso proveniente de verba federal, dos impostos e transferência, correto? Então, o que a Prefeitura de Macaíba investe, seja na educação, seja na saúde, com recurso público, próprio, aliás, é muito mínimo. 71% do que se investe na educação é recurso proveniente do governo federal. São impostos, são transferências, fundo de participação do município, ICMS, IPVA e por aí vai, certo? A Prefeitura, o que ela tira do bolso para investir, não chega a R$10, de R$100. Aqui está o investimento na educação. Tudo que a Prefeitura de Macaíba investe na educação. Construção, ampliação ou reforma de quadra de ginásio poliesportivo. Houve um crescimento? Não. Houve queda. Menos 39,8%. Ou seja, não sei o que está acontecendo, mas a Prefeitura não está investindo na construção, certo, de quadra poliesportiva, não está construindo mais, vamos dizer, tantas escolas como deveria, perfeito? Reformando as salas de aula, perfeito? Construção e ampliação de reforma de unidade de ensino infantil, certo? Em 2015, foi 556 mil disponíveis. 556 milhões ou mil, né, Rogério? 556 mil disponíveis. Depois, em 2016, foi 1.867. Houve um aumento aí de 235,27%. O Fundeb, que é a manutenção das atividades do Fundeb, 40% fundamental, teve apenas um investimento de 5,75%, certo? O número que você viu lá, ou seja, Macaíba investe mais aonde? Qual é o ensino? Infantil. Inicial, não é isso? Pois está aqui, ó. Manutenção das atividades do Fundeb em 40%, no infantil, houve também uma queda, certo? Manutenção, nós estamos
manutenção, de investimento em manutenção, de creche, né, abaixo dos 40%. Perfeito? Então, vejam que aqui o raio-x é esse, né? Ou seja, em vez de investir, em vez de melhorar, o que nós estamos vendo é ou mantém o que já está e o tempo vai deteriorando, perfeito? Ou não se investe em coisa alguma. Há uma manipulação em relação ao financiamento da educação, sabia? Por quê? Porque diz o seguinte, lá no Fundeb diz que um percentual tem que ser, certo, usado para poder pagar os professores, certo? Custear os professores. Vocês sabem o que é que entra no custeio dessa verba? O transporte. Parte do dinheiro, certo, que vai somente para pagar professores, diversas prefeituras utilizam parte desse dinheiro para pagar contrato com transporte escolar. Em relação à terceirização aqui na prefeitura de Macaíba, o gasto com a terceirização ocupa em média pouco mais de 20% da receita total. 20% da receita total da prefeitura de Macaíba está sendo direcionado para terceirizados, sendo inclusive superiores ao montante destinado à educação para o cálculo de limite condicional. Então veja, pela análise aqui, 20% da receita da prefeitura está indo para a terceirização, que burla a lei do concurso público, correto? Ou seja, agora mesmo, por exemplo, né, Macaíba, em vez de fazer um concurso público para professor efetivo, o que foi que ele fez? Processo seletivo. Processo seletivo. Vai dar, que é um processo temporário. Daqui a um ano, esses professores estão fora da sala de aula. E a continuidade da educação, a qualidade, vai se perdendo. Se nós já falamos em terceirização, pior ainda é com dívida. Nada mais cresceu na prefeitura de Macaíba do que as dívidas. Certo? Veja, tanto na prefeitura de Macaíba como os gastos com a dívida do município, esses gastos dispararam em 2015. Não sei o que foi que aconteceu em 2015, viu, vereadores? Depois vocês fazem uma análise desse ano aí. Por quê? Porque nesse ano, certo, foi uma dívida enorme que aconteceu aqui com a prefeitura. Tá certo? E nos últimos 4 anos, essa dívida cresceu em 355%. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo aqui com esse dado? O que é que os dados estão nos dizendo? O que é que os dados estão nos dizendo? Que, por um lado, há uma receita muito grande na prefeitura. Segundo, que ele não está repassando o investimento, né, para os servidores nem de qualidade, mas ele está repassando uma boa parte desse dinheiro para os empresários. Conclusão do nosso estudo: o crescimento da receita da prefeitura de Macaíba foi bem superior à inflação dos últimos 6 anos, o que possibilita a ampliação dos investimentos. Segundo, o balanço da prefeitura acumula saldo cada vez maiores em todos os anos. Todo ano, gente, sobra dinheiro no caixa da prefeitura. Quer dizer, era para sobrar, né? Era para sobrar. A maior parte dos investimentos da educação são oriundos de quem? Do Fundeb. 60%, mais de 60% que é gasto na educação é do Fundeb. Então, o recurso que a prefeitura investe na educação, aqui, não chega a 40%.
Perfeito? Existe espaço para investimento levando em conta a lei de responsabilidade fiscal. Porque, veio, nós demonstramos aqui, a lei de responsabilidade fiscal, o limite é de 54%. Está muito para baixo. Todo ano está muito para baixo. 2016, mais baixo ainda, foi 50%. Mas opinamos que essa lei não pode ser obstáculo, pois foi feita para garantir o pagamento da dívida pública, dívida interna e externa, como Luiz Nogueira. A terceirização ocupa mais de 20% da receita. Então, uma das brigas, inclusive, do sindicato, certo, é que a partir de agora acaba esse processo seletivo e passa a ter concurso público, certo, no município, na educação. Perfeito? Por quê? Porque aí você tem uma qualidade de educação continuada, certo? Professores comprometidos com a qualidade e um plano de carreira que vai, vamos dizer assim, beneficiar as duas partes. Porque, veja só, o município que tem uma educação elevada, até o próprio prefeito sai bem na fita. Sai bem na fita. Tá certo? Por outro lado, se cai, aí o prefeito é dado como o prefeito burrinho, né? E por último, vem a questão da dívida, certo? Essa dívida que ela se elevou em 355% desse período. O ano de 2015, atenção, nós voltamos a ressaltar isso, o ano de 2015 foi o ano que mais essa dívida cresceu. Não sei por que aqui, certo? Mas ela cresceu. Perfeito? Bem, gente, esse estudo, essa análise está disponível. Os parlamentares já têm aí em suas mãos, tem todas as fontes, podem analisar, podem ir atrás desses dados. E nós estamos aqui para qualquer explicação. Terminando dizendo, qualidade pública, democrática, se faz com recurso público, somente para a educação pública. Muito obrigado.